que existiu essa mistura, assim, de... Como a gente tinha falado, eu também sou um cara de muitos hobbies e gosto de passear por várias áreas, assim. Como é que foi de um filósofo para um lutador de MMA, para um CTO, CEO? Olha, não vou dizer pra você que foi tudo premeditado, mas o que eu comecei a perceber ao longo da história, né? Existe um assunto chamado de interdisciplinariedade, que é basicamente você conseguir unir várias disciplinas completamente distintas num conhecimento único. E eu comecei a perceber que quanto mais coisas extremas e diferentes eu fazia, mais único eu ficava. Mais conhecimentos diferentes eu tinha. Então, por exemplo, da minha passagem que eu tive no mundo da luta e pegando os aprendizados que eu tive de lá, disciplina, enfim, técnica, etc., tudo isso aplicado ao mundo de empreendedorismo, você cria uma potência gigantesca, porque basicamente você está unindo disciplinas diferentes para criar algo novo. Então, toda essas disciplinas aleatórias que apareceram na minha vida, por mais que não foram premeditadas, eu sempre parti do princípio que eu conseguiria reaproveitar num próximo passo, independente de qual seja. Nada poderia passar em branco na minha vida. E aí, por isso, eu acabei optando por realmente coisas muito diferentes. Por exemplo, a filosofia. Eu fui me especializar na filosofia quando eu tive um acidente na minha vida. E antes disso, eu tinha muita dificuldade de lidar com o sentido da vida, com gestão de pessoas. Porque eu era um cara muito técnico, muito bits e bytes, né? Como a gente chama no mundo de tecnologia. Então, para mim, era tudo sistêmico, tudo frio, tudo Tudo uns e pragmático. zeros. Exato. E aí, quando eu fui estudar filosofia, eu vi um mundo completamente diferente e que, ao mesmo tempo, poderia ser complementar ao meu estilo de liderança. Então, eu sempre busquei fazer esse mix que me trouxesse algo distinto e que me destacasse, de certa forma, né? Porque o autêntico, enfim, o distinto, geralmente se destaca muito mais rápido do que aquilo que copia a massa, né? Mas é interessante você falar isso, porque durante muito tempo eu me senti muito culpado de não ter escolhido algo exato, sabe? Para aprofundar. Só que você tá aí me contando de interdisciplinaridade, de juntar os conhecimentos. Eu não vejo isso... não é o que a galera costuma vender, assim. A galera do empreendedorismo fala, não, pega uma coisa e foca e fica bom nisso, né? Eu acho que tem que ter o foco. Isso é um ponto super importante, que é você colocar a energia certa, no timing certo, enfim, no lugar certo, etc. Porém, se você faz isso com uma capacidade de execução, com uma capacidade de conhecimento, com outras disciplinas atreladas, você tem muito mais potência para você chegar num determinado lugar. Então, vou dar um exemplo, né? Naquele mesmo exemplo que eu estava comentando anteriormente. Quando eu fui empreender, logo depois que eu tinha me especializado em filosofia, eu fui um gestor 1 milhão de vezes melhor. Inclusive, eu dava aulas de filosofia para as pessoas que trabalhavam na minha empresa. Então, olha o quanto que eu consegui reaproveitar aquele contexto, mesmo focando em empreender. Né? Então, acho que você pode ter o foco, você tem que ter o foco. Tudo para dar certo, você precisa de repetição, cara. Essa é a lógica que eu aprendi no esporte. Né? Você pega os grandes atletas, tipo Kobe Bryant, enfim, qualquer cara, era o cara que se esforçava mais, matematicamente falando, repetia aqueles movimentos, ficava muito melhor e tinha mais excelência. Empreendedorismo ou qualquer outra coisa segue essa mesma lógica. Né? Agora, se você faz essa lógica com conhecimentos atrelados que podem te distinguir, você vai muito mais rápido. Então, é esse pensamento que eu queria provocar, falando um pouco dessa interdisciplinaridade. Cara, interessante, porque eu, como dono de uma pequena empresa também, eu tenho dificuldade de enxergar o trabalho da empresa, como o CEO da empresa, sendo essa coisa disciplinada, sabe? Porque como que você aplica isso, assim, um trabalho diariamente sempre para evoluir, pelo menos sempre um pouquinho, sabe? Porque eu sinto que tem dias que eu acho que isso, assim, você nem precisa ser dono de uma empresa, você pode trabalhar numa empresa. Tem dias que você parece que você tá lá, você tá no trabalho, mas você não evoluiu nenhum passo, sabe? Nem um pouquinho. De onde você... Do porquê que você acha que isso acontece? Legal. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, a disciplina, ela não é algo pontual, ela é algo que se torna um estilo de vida. Uma disciplina funcional mesmo, ela é consistente. E, assim, o meu aprendizado de disciplina foi com o esporte. Você vai percebendo que se você não tem disciplina de treino, se você não tem disciplina de dieta, você fica para trás. Então, a competição te obriga a ser disciplinado, a não ser que você não queira ser um atleta de ponta. Aí é outra história. Mas se você tem competição no seu sangue e você vê que você não está atingindo o resultado, logo você faz uma engenharia reversa e fala, não, eu vou ter que ser disciplinado. A partir do momento que você fica muito disciplinado, isso vira parte da sua vida em qualquer outro aspecto. Então, todas as vezes que eu fui empreender ou que eu fui liderar algum time, esse conhecimento em disciplina, esse modus operandi, virou parte de mim mesmo.
Então, eu tenho muito esse desenho de metas grandes, mas ao mesmo tempo de saber as metas pequenas que eu preciso fazer para chegar na meta grande. Como né? que São os milestones. mapeia isso? Eu sou um cara matemático em tudo, né? Eu trabalho com software, então eu preciso criar playbooks, que a gente chama para tudo, que é basicamente você criar previsibilidade nas coisas que você faz. Então, toda vez que eu vou criar uma meta, né, a gente usa uma lógica que a gente chama de input e output. Ou seja, a entrada de dedicação, esforço e a saída. E você vai sistematizando isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta aqui na minha empresa de faturar 100 milhões, se eu fizer uma engenharia reversa, dividir isso por mês, qual que é o quanto que eu preciso crescer? Né? Qual que é o growth que eu preciso ter ali, né, cada mês? Então é sempre você aponta para frente e faz a engenharia reversa e distribui esse resultado da engenharia reversa para você entender o esforço e a dedicação que você precisa saber. Então, todo ano eu sempre tenho esse tipo de meta. E aí eu não tô falando de faturamento, mas pode ser de qualquer coisa, cara. Eu já tive metas, por exemplo, que mudaram a minha vida, que eram se aproximar de algumas pessoas. Então, teve um ano da minha vida onde eu estava buscando investidores para uma empresa que eu tinha criado e eu coloquei 5 nomes no meu caderno no dia 1 de janeiro. Desses 5 nomes, 3 nomes viraram investidores da minha empresa. Porque eu coloquei aquela meta anual, mas eu sabia que eu precisava criar o como para conseguir construir aquela meta no final. Então, eu acho que tem tudo a ver como você planeja, como você desenha e como você organiza a execução distribuída. Existe uma técnica para planejar? Porque, assim, o que eu sinto na minha empresa, o que eu sinto, parece que eu erro nisso, de que você coloca uma meta anual e vai executando coisas no dia a dia, mas parece que tem uma hora que não tem mais o que fazer. Só que aí eu sei que isso é um problema, entende? Sim. Eu não sei se existe por exemplo, uma equação para tentar Existe. fazer uma conta do quanto ela tem que crescer por mês. Existe. Tudo que você imagina quando a gente fala de número, existe uma equação que é o como chega aqui naquele número. Então, tudo existe em engenharia reversa. Se você partir desse princípio, logo você vai entender qual é a equação. Então, vou dar um exemplo. Você vai criar uma empresa e você precisa chegar a determinado ponto da sua empresa. Você precisa saber quantos clientes você precisa para chegar naquele determinado ponto. Logo, você precisa saber quanto que você investe em cada cliente, que a gente chama de custo de aquisição de cliente, para você, de fato, conseguir atingir aquela meta. Então, vê que você vai destrinchando o número até você chegar no pormenor dele, e esse pormenor é que vira a meta que consolida o todo. Então, o segredo está em você começar de cima para baixo. Engenharia reversa. Engenharia reversa. Eu vejo muita gente errando, colocando de baixo para cima. E não é muito dessa moda. Se você faz de baixo para cima, geralmente você cria metas menores no final. E mais cômodas. Então, a engenharia reversa, eu diria que é a palavra que resume como você faz qualquer tipo de... E aí eu tô falando de qualquer meta na sua vida profissional, pessoal. Cara, você tem que saber como construir o como. Não adianta você falar aonde eu quero chegar e aí você não conseguir se questionar e desenhar um plano para chegar. Aí já tá impossível de executar, né? Então, eu gosto muito de fazer dessa forma, né? Cara, interessantíssimo. E eu procuro ser pragmático também no desenho do plano, Lutz. Eu vejo muita gente, às vezes, falando plano de 5 anos, de 10 anos. Cara, é muito difícil você acertar um plano de 5 ou 10 anos. Eu prefiro muito mais segmentar esse plano. Eu posso ter uma ideia de um plano, de uma meta daqui a 5 anos. Mas eu tenho que trazer para aqui agora, cara. Não adianta eu ter uma meta de 5 anos se no primeiro mês eu já não bato ela. Então, eu sempre tento trazer uma lógica que eu realmente consiga rastrear também se eu estou progredindo ou não. Né? Isso tem mudado, inclusive, em gestão de empresas. As empresas faziam planejamento 5, 10, 15, 20 anos. Cara, isso quase não existe mais. Todo ano muda alguma coisa para quem trabalha com tecnologia. Exato, né? Exato. Então, assim, para mim, anual, semestral, às vezes eu faço até trimestral, enfim. Mas seja algo que eu consiga avaliar o progresso e que eu consiga controlar, que eu acho que é o ponto principal. Então, por exemplo, se você vê ali que você está em um determinado ponto da sua meta que não era para você estar, né? Você não está tão avançado quanto você deveria, né? Você vai pensar ações criativas para você chegar naquele ponto e passar daquele ponto para equalizar a meta do final. Entendi. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo da minha última empresa. Né? A gente tinha uma meta de crescer de 10% a 12% todo mês.
Então a gente seguia um playbook americano que a gente chamava de triple-double, que é você triplicar a empresa um ano, triplicar no outro ano e duplicar no outro. Essa é uma receita que os americanos falam de você chegar ao IPO, né? Deixar sua empresa pública lá nos Estados Unidos. E por isso você precisa crescer numa taxa absurda, né? O que eu percebia? Chegava, por exemplo, no dia 20, e eu não cresci nem perto disso, cara, eu como CEO ia lá e ia começar a vender. Então, eu começava a tomar minhas ações, que eram plano B e plano C, para eu controlar o progresso daquilo. Isso em tudo na minha vida, cara. Você tem que... É o que eu te falei, no final, tem a ver com a dedicação. É igual você perder peso, cara. Mesma coisa. Então, assim, para quem é atleta profissional, sabe. Você vai chegando no final, se você vê que você não chegou naquele progresso que você deveria, você começa a fazer coisas malucas. Porque você tem que bater. Você não tem outra opção de não bater o peso na balança quando você luta, por exemplo. Verdade, né? Então, é essa mesma lógica que você usa para tudo na vida, você usa para planejar a empresa, para planejar o seu sucesso pessoal e etc. Cara, interessantíssimo isso, porque parece que tá programado na nossa cabeça de que se a gente estipula uma meta e, sei lá, no meio do ano a gente ainda tá longe, ainda não tá indo legal, a gente troca a meta, né? Na nossa cabeça tá assim. Só que o que você tá me falando é justamente o contrário. Contrário. Você mantém a meta e muda troca, o como. Muda o como. Exatamente. Então, assim, a meta... Eu costumo dizer que a gente não negocia com nós mesmos. Se você definiu algo com você mesmo, que você vai ter que chegar, você vai fazer uma engenharia reversa para você fazer chegar. Aí ponto. Não importa. Pode parecer obcecado e assim, é mente de atleta. E o mundo do empreendedorismo exige muito uma mente de atleta, né? A competição é absurda. O empreendedorismo não deixa de ser um esporte altamente competitivo, onde várias empresas... É verdade, né? Então, assim, é o mesmo pensamento.